Moisés. O que chegou mais próximo de ver a face de Deus foi Moisés. E como que a Bíblia narra que foi assim? Você se coloca no meio da penha, da rocha, e eu vou passar, e você vai me ver por trás. Moisés não viu Deus, Moisés viu a sombra do Onipotente. E quando ele viu a sombra do Onipotente, foi tão forte, que quando Moisés desce para o povo não consegue olhar para Moisés. Todos que olhavam para Moisés ficavam cegos, não enxergavam. Então é necessário que Moisés coloque um véu no seu rosto para conversar com os homens. De tão grande era a presença de Deus na vida de Moisés. Então, para nos reconciliar com Deus, você tem que entender isso. Tem que ser alguém que fazia parte desta dimensão. Quem? Cristo. Então Cristo, ele chega diante do Pai, porque o Pai, ele tem um plano chamado salvação, e Deus diz: preciso de alguém equivalente para morrer pelo pecado daquele povo ruim. Quem aqui já leu Isaías 6? O que Isaías fala para Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o que Jesus disse para o Pai. Quando o Pai disse: precisa de um resgate, de alguém morrer para se reconciliar, Jesus então, ele levanta a sua mão, é uma simbologia, entendeu? Uma conjectura, ele diz: Pai, estou aqui. Então Deus envia Jesus em forma de homem, para pagar um preço, para que através desse preço, houvesse um acesso a Deus. Aí nós cantamos aqui sobre o véu se rasgou. Qual o véu que se rasgou primeiro? O do templo ou o corpo de Jesus? Qual o véu que se rasgou primeiro? Para que o véu do templo se rasgasse, 10 metros de altura, uma largura, entendeu, aproximadamente de 10 centímetros, homem humano não conseguiria pegar, amém, aquele manto que separava o santo do santo e rasgar na mão. Ninguém, nem Sansão talvez, conseguiria rasgar aquilo, mas o amor de Jesus conseguiu rasgar e tirar a divisão que existia entre o homem e Deus, chamado reconciliação. Então ele rasgou o teu corpo, ele deu o seu corpo em reconciliação. Reconciliação. Então a segunda dimensão é reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus. Você pode abrir a tua Bíblia, amém, comigo, no livro de Timóteo. Vamos em Gálatas, irmãos. Primeiro, Gálatas 2, versículo 20. Ora, já estamos crucificados com Cristo. Amém? Já estamos crucificados com Cristo. Ou seja, pastorzão, você andou comigo a via da cruz. Então você sabe qual é o caminho da cruz. Eu tenho absoluta certeza, quando você estava sobre a minha costa, minhas costas, eu não sou Cristo. Muitas coisas passaram pela tua cabeça. Muitas sensações e emoções passaram por você. Então você conhece, você sabe que você está crucificado com Cristo. Amém? Que não foi uma cruz de madeira, foi você, foi os seus pecados que andou com Jesus naquela via. Então a palavra vai dizer para nós assim, em Gálatas 2:20, já estamos crucificados com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aqui está falando de reconciliação.
Ele reconciliou. Por que ele reconciliou? Eu tenho que voltar rapidamente e te ensinar uma coisa. Quando Deus ele criou o homem, Deus disse: a alma que pecar essa, morrerá. Então o pacto de Deus com o homem é: não peque. Se você pegar, você vai morrer. Então quando Satanás ele seduz o homem, e o homem então peca, o homem tinha que morrer. Então ali acabaria a história da humanidade. Deus se irou com o homem por causa do pecado, mas o sacrifício do cordeiro aplacou a ira de Deus. Amém? Aplacou a ira de Deus por instante, porque o homem teria que morrer. Então o resgate, ou seja, a cobertura, amém, o sacrifício, ele aplaca a ira de Deus. Ou seja, quando o homem pecou, ele se separou de Deus, se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. Deus então não tem mais acesso ao homem. O homem, para poder ter um acesso, amém, ao céu, o homem, para ter um acesso a Deus, ele precisava de um intermediário. Começou com patriarcas, homens que diretamente eles tinham um compromisso de sacrificar a Deus. Então eles tinham, amém, por um tempo, essa redenção. Depois dos patriarcas, Deus enviou quem, irmãos? Depois dos patriarcas, quem que Deus enviou, irmãos? Deus enviou os profetas, os sacerdotes. Então o sacerdote é o mediador entre os homens e Deus, ou os homens e Cristo. Então, quando o homem pecava, ele tinha que procurar um sacerdote, o sacerdote ia lá, amém, dizia: qual que é o seu pecado? O seu pecado, então você tem que apresentar uma pomba, você tem que apresentar, entendeu? Mais uma oferta de farinha, você tem que apresentar isso, aquilo, outro, você tem que apresentar um boi. Então o homem lá, cumprindo, ele vai lá, fazia, o sacerdote ia, amém, pegava, fazia a separação lá da carne, uma parte ele cozia, comia com o pecador, e outra ele apresentava a Deus, amém, e isso então tinha uma resposta de Deus. Redenção. Perdoado foi os seus pecados. Aí depois Deus mandou os profetas. Os profetas, enquanto o sacerdote, ele é o representante dos homens para com Deus, os profetas são representantes de Deus para com os homens. Deus vai falando através dos profetas, e aí por diante. Chega uma hora que o sacrifício do sacerdote já não está mais servindo. Deus usar um homem para falar com o povo não adianta, seja ele um rei, um patriarca, seja ele um juiz, seja ele um sacerdote, o profeta não dá. Então chega a hora de Cristo. Então Cristo, ele é o único que pode fazer essa reconciliação. Então ele fez essa reconciliação. O véu do templo se rasgou e o homem passa a ter livre acesso a Deus. Mas não é uma coisa comum. Como assim, pastor? Eu quero que você entenda sobre reconciliação. É muito extenso, mas eu vou procurar aqui, entendeu? Rapidamente te explicar para falar de uma outra coisa importante e nós vamos orar. Porque as dimensões da cruz são muitas, mas eu vou falar só de 3. Amém? Resgate, reconciliação e regeneração. Vou falar dessas 3 coisas e nós vamos encerrar a mensagem. Amém? Porque nós não temos esse tempo. Mas dentro da questão, queridos, da reconciliação, o homem ser reconciliado com Deus, o véu do templo ele rasga. Quando o véu do templo ele rasga, acontece um fenômeno no mundo espiritual. Qual é o fenômeno que acontece no mundo espiritual quando o véu do templo rasga? Para que servia o templo? Você sabe ou não? O templo servia para que o homem ele apresentasse a Deus sacrifícios, amém? E através desse sacrifício ele ter reconciliação com Deus. Havendo um homem sendo feito ou pagado o preço do sacrifício, precisa-se de sacrifício de novo? Não. Então a necessidade do templo se acaba. Não tem mais necessidade de um templo. Agora tem a necessidade de uma eclésia, uma igreja. Porque o lugar do sacrifício, ele não é mais um lugar físico, passa a ser em nós. Então nós hoje, através do jejum, através da oração, através da renúncia diária, esse é o nosso sacrifício para manter comunhão com Deus. Se você não faz isso, irmão, comece a questionar o cristianismo que você vive. Não cria na tua mente aí um cristianismo, porque você não vai ver dentro da Bíblia o jejum, a oração sendo extinguida. Jejum e oração
Jesus bateu muito nisso, jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração para se manter com Cristo. Então, você pelo menos uma vez por semana, você tem que tirar um tempo e jejuar e orar. Vai te custar, às vezes, fraqueza? Vai, mas a tua carne vai ser mortificada e o teu espírito vai ser vivificado em Cristo Jesus. Isso faz parte da sua reconciliação diária com Deus, porque se você dizer que você não peca, você está mentindo. Todos pecamos, e pelo pecado ficamos longe da graça de Deus, ficamos vazios de Deus. Então é necessário o sacrifício, a renúncia, o jejum, porque o jejum ele é renúncia, sacrifício, amém, adorar o Senhor, e isso nos faz eclésia, igreja, amém, e esta igreja que somos nós, amém, e por que nós somos igreja? Porque quando Jesus morreu na cruz, Jesus nos constituiu sacerdócio. Hoje nós somos o sacerdote, amém? Hoje nós somos o sacerdote. Então hoje são as nossas ações diante de Deus que tem um efeito para nos manter em Cristo Jesus. Não adianta você achar, confiar em homens, em pessoas, não. É bom você estar aqui na igreja, é bom você se reunir com seus irmãos, é bom você adorar a Deus, louvar aqui, é maravilhoso, você sente a eternidade de Deus na tua alma, você sente, amém, a unção de Deus em você, você se sente arrebatado pelo Espírito, você se sente, amém, transformado, vivificado, restaurado pelo poder de Deus. Mas se isso só é aqui, isso daqui não é nada, irmãos, isso daqui não é nada. Você tem que ter uma vida diária com Deus, porque foi feita uma reconciliação, e quando há uma reconciliação, só para sair desse tema, é necessário um esforço. É como eu e o pastor Maurício sermos amigos por muitos e muitos anos, e de repente alguma coisa aconteceu, eu te ofendi, você me ofendeu, e nós por um tempo deixamos de se conversar, mas o Maurício sempre sentia saudade de mim. Poxa, pastor Marcos, gente boa, companheiro de pesca, né? Gostavam de pescar junto, de ele fazer um churrasco aí por diante, né? Poxa vida, né? Por que ele deu essa mancada comigo? Aí de repente eu vou lá, bato na porta da casa do Maurício e falo: Maurício, eu sinto saudade da tua amizade, amém, das conversas que tínhamos, me perdoa. Você olha para mim e fala: pô, eu também sentia saudade de você, amém, das nossas amizades, das nossas pescarias. Então a gente se abraça, se beija, amém, a gente ora junto, a gente chora. Aí sai dali, eu nunca mais ligo para o Maurício. O Maurício nunca mais liga para mim, porque na minha cabeça fala: poxa, eu me reconciliei com o Maurício, mas eu não posso ter amizade com ele, porque senão vai acontecer o mesmo problema, porque nós temos a mesma personalidade, nós temos o mesmo perfil, entendeu? Talvez a mesma, entendeu? O mesmo jeito. Então você evita de conversar comigo porque você quer evitar pecar. Você não se reconciliou comigo. Você se reconcilia comigo a partir do momento que você decide voltar a ser meu amigo. Então você foi reconciliado com Deus para voltar a ter intimidade com Deus, vida com Deus. Não tem reconciliação sem atividade, sem movimento, sem ida e vinda na presença do Senhor. Ir e voltar na presença do Senhor sempre está. Quando fala ir e voltar, irmãos, esse caminho, amém, de estar no Senhor, se movimentar no Senhor. Reconciliação. Mas a reconciliação, ela só é possível se houver em nós uma regeneração. O que é a regeneração? Ser regenerado é ser restaurado e ser levado ao estado que fomos criados. Humanamente não é possível, porque a carne do homem é enferma. A Bíblia vai dizer que a nossa carne é como trapos de imundícia. Tanto é que quando a igreja for arrebatada, vamos receber um corpo transformado. Não é esse corpo aqui. Tá bom, irmãos? Então eu vou ter que perder meus olhos azuis de Brad Pitt, entendeu? Esse corpo aqui perfeito, entendeu? Eu vou perder. Parecendo o galo da fuga das galinhas, eu vou ter que perder esse corpo. Como vai ser o meu corpo? Eu não sei. É um corpo celeste. Porque este corpo aqui, ele não serve para Deus. Foi me dado esse corpo para mim viver peregrinamente nessa vida, mas esse corpo, ele não vai estar comigo para sempre. O meu corpo celestial é como o meu nome no céu. Eu não sei. Sabia que o seu nome no céu vai ser trocado? Você sabia que o nome que você chama aqui não é o nome que você vai ser chamado no céu? Corre isso, você chegar lá, alguém fala assim: ô Maurício, olhar para não é você não. Aqui você não é Maurício não. Aqui você é Pedro.
Pastor, que heresia? Heresia é para você que não conhece Bíblia. Para quem conhece Bíblia é uma verdade. Heresia é para os necios da Bíblia. Mas para quem conhece a Bíblia sabe que nós vamos receber um novo nome, um novo corpo. Amém? Jesus, ele dá prova disso. Jesus, ele muda o nome de homens na terra. Jesus, ele muda o nome de Pedro. Tá? Jesus, ele muda o nome de Pedro. Jesus, ele muda o nome de algumas pessoas. Porque os nomes delas não tinham sentido com aquilo que elas seriam. Então Jesus dá sentido na vida, Jesus dá sentido ao resgate, Jesus dá sentido querido, à reconciliação, Jesus, ele dá sentido à regeneração. Ele tem que dar sentido, senão não vale a pena. Então, o que seria a regeneração? 2 Coríntios 5,17. O que está escrito em 2 Coríntios 5,17? E nós já vamos orar, irmãos. Regeneração. Tá. Quem paga o preço do seu resgate é dono seu. Amém? Alguém pagou o preço e se tornou o seu dono. Você é um escravo e ele está ao direito de você de ser livre. Então você decide se você, amém, quer viver como escravo livre com Cristo ou se você não quer servi-lo. 2 Coríntios 5,17 nos diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Nova criatura é. Foi regenerado. Aí está a regeneração. Não peca mais, não ofende mais, não mata mais, não transgride mais. Ele é uma nova criatura. Nós podemos ver um personagem bíblico que demonstra uma nova criatura, o endemoniado de Gadara. Ele era um homem violento, ele era um homem, amém, totalmente perturbado emocionalmente e espiritualmente. Ele não conseguia ter controle sobre o teu corpo, ele não conseguia ter controle sobre as suas ações, ele não conseguia amar ninguém, ele não conseguia ser amado por ninguém, ele era odiado por todo mundo tinha medo dele, nada segurava ele, prisões, sepulcros, nada, correntes, nada segurava esse homem. Mas quando Jesus chega em Gadara, quando Jesus chega naquele lugar, ele vem correndo e se prostra aos pés do Senhor, totalmente endemoniado, ou seja, o estado do pecador quando chega diante do Senhor é isso, é estar totalmente, querido, culpado, é estar totalmente incapaz de ser restaurado. Então, aqueles espíritos que causavam todo aquele mal naquele homem, que o fez se tornar aquele homem, diz: o que você veio fazer aqui? Veio nos perturbar? O que Jesus faz? Jesus vai e liberta aquele homem daquela legião. Jesus fala: qual é o nome de vocês? Jesus já sabia. Legião. E se entende uma legião por uma legião de soldados romanos. Então o que é uma legião de soldados romanos? São 6.000 soldados. Então todo tipo de espírito maligno atuava na vida daquele homem. Todo tipo de espírito maligno, todo tipo de situações acontecia na vida daquele homem. Ele precisava ser regenerado. Amém? Então Jesus vai e expulsa aqueles espíritos, entram lá nos porcos, os porcos, amém, vão lá e se precipitam na lagoa, todos morrem lá afogados, mais de 2.000 porcos. Mas aquele homem, ele volta ao seu estado original. E como que era aquele homem no seu estado original? Manso, calmo, dócil, altruísta, que tinha empatia. Como assim, pastor? Porque quando ele é livre, o que ele quer fazer? Ele quer seguir Jesus. Por que ele quer seguir Jesus? Porque ele quer ver pessoas salvas, porque ele quer ver pessoas curadas,
porque Ele quer ver pessoas libertas. Qual que é o primeiro princípio de uma pessoa que aceita Jesus? Lembra quando você aceitou Jesus? Você não queria que todo mundo fosse salvo? Você queria que até o seu cachorro, se deixasse levar para a igreja, você queria que o seu cachorro fosse transformado, né? Que ele latia a noite toda, você fala assim, não, quero que seu cachorro pare de latir. Então se ele tiver encontro com Jesus, ele para de latir. É bem assim mesmo, né? É meio louco, é meio punk, mas é verdade. Quando a gente se converte, a gente quer ver todo mundo convertido. A gente ama todo mundo, a gente quer abraçar todo mundo, a gente chora. A gente vê a pessoa, me dá um abraço, que saudade. A gente foi regenerado. A gente quer amar todo mundo possível. Foi aquele homem regenerado. Quero amar todo mundo. Eu fiz muita gente sofrer. Eu fiz muita minha esposa sofrer. Eu fiz muitos meus filhos sofrer. Eu fiz muita minha família sofrer. Agora eu não quero que eles sofram mais. Eu quero que eles, amém, aleluia, seja diferente. Eu amo eles. Eu amo. A regeneração faz a gente amar. A regeneração faz a gente entender o amor de Deus. A regeneração faz a gente entender qual é a profundidade, a largura, a altura, amém, as dimensões da cruz de Cristo. Nos faz entender o que é ser regenerado. Não adianta você entender que foi pago um preço por você. Não adianta você entender que você foi reconciliado com Deus, se você não for regenerado. Estar em Cristo é ser uma nova criatura. Dá até vontade de pecar, mas não peca. Dá até vontade de parar, mas não para. Dá até vontade de desviar, mas não desvia. Dá até vontade de jogar tudo para cima, mas não joga. Dá até vontade de fazer como a mulher de Jó, amaldiçoar, amém, largar, mas não faz. Por quê? Porque você é regenerado, porque você é reconciliado, e você sabe que se você orar, se você buscar a face de Deus, as coisas vão mudar, em nome de Jesus. Então se você entrou aqui nessa noite, longe de Deus, se você entrou aqui brigado com a tua família, se você entrou aqui revoltado com a vida, se você entrou aqui em crise existencial, se você entrou aqui depressivo, se você entrou aqui com síndrome do pânico, se você entrou aqui com qualquer patologia, se você entrou aqui com qualquer problema espiritual, eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual que é? Vem cá, pastor Douglas, de novo. Eita, papai! Tudo isso estava acontecendo. Vem de novo aí, meu rei. Dá sua mão aí, ó. Você estava doente aí, ó. Opa, dois, três. Opa. Ele levou. É fácil? Quer problema de coluna? Não, leva eu agora, por favor. Leva aí para ver se afasta a bagaça. Leva eu. É fácil? Não, mais ainda. Chega. Não, porque eu não quero ser regenerado. Eu quero continuar no pecado. Então eu faço força, amém, para que não se cumpra, amém, o sacrifício. Eu não quero ser regenerado. É bom fumar maconha, é bom cheirar cocaína, é bom beber pinga, é bom torcer pro Corinthians, é bom ser isso, aquilo, outro. Eu não quero, mas Cristo se esforçou para regenerar você e eu. Houve um esforço pela tua vida. Houve um esforço pela tua reconciliação. Houve um esforço para o teu resgate.